Quero falar sobre o bom combate da fé. Amém, irmãos? Essa fé, obviamente, não é uma fé natural, porque existe uma fé natural. Na verdade, você está utilizando essa fé exatamente agora, sentado aí na sua cadeira. Você está crendo que você não irá ao chão, né? Você está sentado nessa cadeira, está exercendo essa fé. Essa fé você exerce todo dia através dos seus 5 sentidos. Mas eu estou falando a respeito da fé do tipo de Deus. E existe uma relação da fé do tipo de Deus com a sua palavra. E a palavra de Deus é a vontade de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é o que Deus pensa ao nosso respeito. O que Deus pensa ou pensou ao nosso respeito, Ele nos revelou através da sua palavra. E por que Deus nos revelou a sua palavra? Para que viéssemos a agradá-lo, para que viéssemos a estreitar nossa comunhão com Ele. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu gosto de uma frase do irmão Reagan, que ele diz que se Deus nos exigisse fé, quando é impossível termos fé, poderíamos questionar a sua justiça. Mas se Ele coloca em nossas mãos os meios pelos quais teremos fé, a responsabilidade de crer é nossa e não dele. Amém, irmãos? Então Deus nos deixou a sua palavra para que viéssemos a agradá-lo. E quando nós agradamos ao Senhor, irmãos, Ele se torna galardoador. Amém, irmãos? Deus nos deixou a sua palavra, revelando a sua vontade, para que ao andássemos em sua palavra, experimentássemos de quem Ele é, experimentássemos do que Ele tem. Eu te digo, irmãos, Deus não tem pouca coisa para você, não. Na verdade, em Cristo Jesus, Deus te tornou co-herdeiro, né? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de modo que tudo que pertence a Cristo pertence a você. Eu vou falar de novo: tudo que pertence a Cristo pertence a você. Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Costumo dizer, irmãos, que existem muitos cristãos que eles não se veem como abençoados. É mais difícil para eles se verem como abençoados do que verem Jesus como abençoado. Não é fácil imaginar Jesus abençoado, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: você está nele. Se você está em Cristo, você é abençoado tão quanto Ele é. Aleluia! Você pode dizer: eu sou abençoado. E como se não bastasse, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. De modo que, se é que eu posso dizer assim, o que você precisa, você já tem. Amém, irmãos? O que você precisa, você já tem. A necessidade, quando chegar até você, vai encontrar alguém suprido. Amém? A necessidade vai chegar atrasada. Aleluia! A necessidade vai te encontrar suprido, porque de fato você é suprido. Existe uma definição bem básica a respeito de salvação. Não somente passaporte para o céu, o perdão de pecados, mas salvação é, irmãos, suprimento completo. Aleluia! Tudo o que você precisa, você já tem. Amém? Souzo no grego, né? Que quer dizer também preservação, proteção, libertação, cura, saúde divina, perfeição. Souzo é um pacote. Nós não vamos precisar destas coisas, irmãos, na vida por vir. Amém? Nós vamos precisar na vida que agora ou você vai precisar de cura na eternidade. Você vai precisar de proteção, vai precisar de preservação, livramento, saúde divina. Não, você não vai precisar destas coisas na vida por vir. Você precisa agora. Só que você já as tem. Amém? Nós temos tudo que nós precisamos para vivermos uma vida agradável a Deus, uma vida boa. Agora, isso não quer dizer que tudo isso esteja em manifestação na sua vida. É aí que o conhecimento da palavra de Deus entra. É aí que é importante, irmãos, vivermos pela fé. Não sei se você sabia disso. 4 vezes na Bíblia nós vamos encontrar a declaração que o justo viverá pela fé. Se nós encontramos essa declaração por 4 vezes na Bíblia, irmãos, é porque Deus está querendo enfatizar alguma coisa. Amém? O justo, tem algum justo aqui? Se você está em Cristo, você é justo.
E se você é justo, espera-se que você ande em justiça, espera-se que você viva pela fé. E essa vida de fé que vai atrair aquilo que você precisa. Na verdade, a vida de fé vai manifestar o que você já tem. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Quero ler com você o verso 12. Alguns estudiosos chegam a dizer que Timóteo estava passando por alguns dilemas, crise existencial, crise de identidade, insegurança no chamado e propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos encontrar nessas duas cartas, além de conselhos ministeriais do apóstolo Paulo encorajando, animando o jovem pastor Timóteo, que estava sendo até resistido por algumas pessoas. Você pode estar lendo, meditando nessas duas epístolas em casa. Você vai encontrar muita pepita, muita joia nessas epístolas. E no capítulo 6, que é o capítulo final da primeira epístola do apóstolo Paulo para esse jovem pastor, diz assim, verso 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Perceba que o apóstolo Paulo aqui qualifica esse combate da fé como bom. Que interessante isso. Por que esse combate da fé é bom? Porque ele sempre vai trazer um bom resultado para nós. Ele fala, combata o bom combate da fé, dessa fé que não é natural, mas é a fé de Deus. E o apóstolo Paulo não estava falando aqui sobre um combate ou luta travada através dos sentidos, naturalmente falando. Ele não estava se referindo aqui a uma luta marcial, irmãos. Não adianta querer chamar o diabo para lutar com karatê com você, amém? Ou kung fu. Provavelmente até você perca, amém? Não se tratava aqui de luta marcial. O apóstolo Paulo estava falando aqui sobre um combate que é travado não no natural, mas na verdade na mente do homem. Eu não sei quanto a você, eu cantei muito tempo na minha vida, fui ao campo do inimigo e tomei o que ele roubou, não é? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. O campo do inimigo é a mente do homem. Amém. É por isso que nós devemos renovar a nossa alma, a nossa mente, pela palavra de Deus. Porque é quando renovo a mente pela palavra de Deus, que eu sujeito o meu corpo, os desejos naturais, a quem eu sou de fato, que eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim, Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida. Amém, irmãos? Agora, isso não quer dizer que a gente vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entre o que Deus diz ao nosso respeito e a manifestação, irmãos, existe algo chamado prática. Conhecimento e prática. Perseverarmos. E está envolvido na perseverança confissão. Perceba que existe uma relação aqui, irmãos, entre combater o bom combate, tomar posse da vida eterna, que eu poderia aqui substituir tomar posse por nos apropriarmos da vida eterna, e também com confissão, porque no final do verso 12, o apóstolo Paulo escreveu, fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Veja que não trata-se de qualquer confissão, mas uma boa confissão. Aleluia! Se o combate é bom, a confissão tem que ser boa. Para que eu tenha um bom resultado, a minha confissão tem que ser boa. Quando é que a minha confissão vai ser boa? Quando eu falar a palavra de Deus, que é a vontade de Deus ao nosso respeito, em detrimento
dos sentidos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. Combater o bom combate da fé é se firmar na palavra de Deus, independente do que o natural esteja dizendo, esteja gritando. O diabo se utiliza, irmãos, de coisas naturais para chamar a nossa atenção. Mas quando ele tentar chamar a sua atenção para o natural, chamar a atenção dele para o espiritual. O diabo quer que você reproduza através de ações o que você está sentindo. Mas não fique com aquilo que você está sentindo, porque fé não tem a ver com aquilo que nós sentimos. 2 Coríntios 5,7 diz que nós devemos andar por fé, e não por vista. Vista é um dos nossos sentidos físicos. Poderíamos substituir por qualquer um outro. Além de vista, audição, olfato, paladar, tato. Nós não devemos concluir como verdade absoluta o que os nossos sentidos estão nos informando. Porque a verdade absoluta é o que Deus diz ao seu respeito. É o que Deus te fala em sua palavra. Jesus Cristo, por exemplo, disse em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. De forma que tudo que você vê é mutável. Oh, aleluia. Tudo que você vê está sujeito a mudanças. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é eterna, perpétua. Isso quer dizer que se você se apega à palavra de Deus, pode ficar certo, o natural vai ter que se dobrar. Aleluia. O natural tem que se dobrar. A palavra de Deus, que é espiritual. A palavra é espírito, não é? João 6,63, Jesus Cristo disse: a carne para nada aproveita, o espírito é que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então a palavra é espírito. Aleluia. Quando você fala a palavra, ela tem o poder, preste bem atenção. Quando você fala a palavra, ela tem o poder de transformar situações. Vou falar de novo. Quando você fala a palavra, ela tem o poder de transformar situações. Tem muita gente pedindo a Deus para transformar situações. Ele diz: na minha mente já está tudo feito. O que você precisa fazer é falar. O que você precisa fazer é confessar a minha vontade. Porque é aí, irmãos, que o natural se moldará ao espiritual. Nada contra, irmãos, pedirmos algo a Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Oração é você falar com Deus e agir. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, como está lá em Marcos capítulo 11, né? Nós devemos crer que recebemos. E nós demonstramos que cremos que recebemos quando nós andamos em direção àquilo. Nós nos posicionamos como quem já recebeu. Isso é fé. Se posicionar como quem já recebeu, mesmo que naturalmente falando não se tenha recebido. Porque a verdade é que espiritualmente falando já recebemos. Na mente de Deus, isso já é um fato. Daí a importância de nós nos enchermos da palavra de Deus. Porque conforme eu me encho da palavra de Deus, irmãos, eu vou me conformar a essa vontade. Eu vou me conformar à vontade de Deus. Eu vou entrar na forma da vontade de Deus. Vai mudar o meu comportamento. Vai mudar as minhas palavras. O diabo não quer que nos enchamos da palavra de Deus. Porque ele sabe que um crente vazio da palavra é um crente derrotado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Embora legalmente falando sejamos mais do que vencedores, é possível virtualmente falando demonstrarmos ser derrotados. Precisamos nos encher da palavra. Porque quando nós tomarmos a postura do que Deus diz, nós vamos estar demonstrando quem legalmente nós somos.
Aí, irmão, o diabo vai se frustrar. Porque ele estava esperando que você chorasse, ele estava esperando que você se lamentasse, ele estava esperando que você se entristecesse, ele estava esperando que você ficasse acuado, isolado, reclamando, murmurando. Mas aí você começa a tomar uma postura de acordo com a palavra de Deus. Você começa a se levantar de acordo com a palavra de Deus, em detrimento do cenário natural, independente do relatório natural. Isso vai frustrar o diabo. Quando o diabo quiser frustrar você, chamando a tua atenção para o natural, frustre ele se posicionando naquilo que Deus diz ao seu respeito. Você pode dizer assim para mim: pastor, eu já tenho feito isso por longos anos, por muitos anos. E eu digo algo para você, querido, essa noite: não pare. Não pare, persevere. Entre o que Deus diz e a manifestação está a sua perseverança em falar o que Deus diz. Veja essa relação, o bom combate da fé. Tomar posse, se apropriar da vida eterna. Isso é maravilhoso, porque essa vida aqui é a vida Zoe, a vida do próprio Deus. Sabe o que é essa vida, irmãos? Resumindo, é a plenitude de Deus dentro de você. Aleluia! É a natureza dele, é a perfeição dele, a substância dele, tudo que ele tem compartilhado com você. Uau, você não tem pouca coisa não, meu irmão. O que está faltando em muitos crentes, irmãos, é ousadia. É ousadia. É deixar o medo de lado, a timidez de lado, não ser regido pelo natural, se posicionar naquilo que Deus diz, para a partir de então começar a experimentar disso tudo. Porque, irmãos, Deus tem reservado isso para todo aquele que é filho. Não é somente para alguns, para todo aquele que é filho. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Então por que o irmãozinho está experimentando? Porque ele se atreveu a crer. Aleluia. Aí eu digo para você: atreva-se a crer também, que você vai experimentar da vontade de Deus para a sua vida. Permita-me dizer isso, irmãos: a crença é como um atrevimento. Amém? É como um atrevimento. Falar a palavra de Deus vai parecer para você muitas vezes algo incoerente, algo agressivo, talvez algo até que fuja da sua personalidade. Mas atreva-se a crer, porque tudo é possível para aquele que crê. Ei, irmãos, você entende isso? Tudo, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Isso envolve, irmãos, não só o propósito geral de Deus para a humanidade, mas também promessas de Deus específicas ao seu respeito, o plano dele ao seu respeito, o que Deus falou ao seu respeito, vai acontecer se você crer. Deus liberou promessas que envolvem cada área da sua vida. Aleluia. Você tem que crer nisso. E você crer nisso, irmãos, sendo persistente no que Deus falou. Porque perseverança tem essa tônica, esse significado. Persistência. E persistência tem uma relação também assim com resistência, insistência. Oh, aleluia. Independente de se isso foge do teu temperamento ou personalidade, insista, persista, seja um teimoso para o lado bom. Sabe aquela teimosia santa? Seja um teimoso para o lado bom. Timóteo estava ficando desacreditado. E Timóteo estava desacreditando dele mesmo. Se você for ver no início do capítulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19, Paulo disse assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja como isso aqui é muito imperativo, forte. Isso é o dever que te encarrego. Veja, isso é uma responsabilidade. Eu poderia dizer, isso aqui é
obrigação, segundo aquilo que Deus liberou ao seu respeito. Profecias que foram liberadas ao seu respeito, promessas que Deus liberou ao seu respeito, combate firme nelas o bom combate, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Deus falou, eu acredito, Deus falou, eu falo, Deus falou, eu me posiciono. Tendo acontecido ou não, se manifestando ou não, até porque, irmãos, a fé vai até a manifestação. A fé não desiste no meio do caminho. E a fé não continua após a manifestação em relação àquela situação específica. Em relação àquela situação específica, a fé vai até a conquista. Conquistou, você vai ter que crer para outra coisa. Aleluia! Conquistou, você vai ter que crer para outra coisa. E assim nós vamos crescendo. O diabo não está, irmãos, contente com o seu avanço. O diabo não está contente com o seu crescimento. O diabo, irmãos, eu percebo isso. Para alguns que aqui estão, o diabo tem levantado muitas pressões na vida de muita gente aqui, tentando chamar a atenção dessas pessoas para o reino natural e pondo em xeque o que Deus falou. Cadê o que Deus disse ao seu respeito? E a palavra dele ao seu respeito? Olha aí, estão passando os dias, os meses, os anos. De que adiantou? De que adiantou você falar? De que adiantou você dançar? De que adiantou você pular? De que adiantou você correr? De que adiantou você celebrar? Não se manifestou. Olha aí. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando o diabo tentar pôr em xeque a palavra de Deus, mostre para ele, irmãos, através do seu comportamento, que você não desiste de crer. Diga assim: eu não desisto de crer. Diga de novo: eu não desisto de crer. Diga para o diabo ouvir: eu não desisto de crer. Haja o que houver, irmãos, aconteça o que acontecer, não desista de crer. O resultado é garantido. Ele vai se manifestar. E sobre a vida de alguns que estão aqui, falta uma fagulhinha, falta pouquinha coisa. Aleluia! Não desiste de crer. Aleluia! Deus não volta atrás em cima daquilo que Ele diz, irmãos. Quando Deus fala algo, Ele se torna refém do que Ele diz. Ele vai ter que cumprir. Se você, queridos, abraçar o que Ele diz. Temos o mesmo espírito da fé. Abracemos o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar me posicionando. Oh, aleluia! Quem diz que não vai chegar, na verdade já chegou. Quem diz que você terá, na verdade você já tem. Você é um armazém, irmãos, de bênçãos. Aleluia! Tem uns armazéns que são mais... um pouquinho mais inchados do que outros, mas eu vou falar uma coisa aqui para você, irmãos. Você é um armazém das bênçãos de Deus. Nada falta nas prateleiras espirituais, porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, não pense que vai faltar no estoque do céu. Não vai faltar no estoque espiritual. Combata o bom combate da fé. Vai te trazer, irmãos, um bom resultado. Preste bem atenção, eu falei, o campo de batalha do diabo é a mente. O diabo não força ninguém a fazer nada. O diabo sugere. O que ele faz, irmãos? Ele costuma plantar um verde nas nossas mentes para colher um maduro com as nossas atitudes.
Quando as nossas atitudes são correspondentes ao que o diabo diz, ele vai cumprir o ministério dele na nossa vida. Sabe qual é o ministério do diabo? Roubo, morte e destruição. A gente está indo para um campo minado, para um campo arriscado, para um campo perigoso, porque a gente está cedendo às mentiras do diabo. O que o diabo diz, irmãos, é mentira. O relatório natural, se não estiver em harmonia com o que a palavra de Deus diz, é mentira. Eu não estou falando que nós devamos desconsiderar o natural, mas existe, irmãos, uma realidade que transcende o natural. Na definição de fé, em Hebreus 11:1, a Bíblia nos diz no início do versículo: fé é a certeza daquilo que espero. Esse termo certeza é upostasis no grego, que também quer dizer realidade fundamental. Uau! Não diz respeito ao aparente. Realidade fundamental. O que Deus diz ao seu respeito é a verdade absoluta, não que o natural está te informando. Fé é a realidade fundamental. Se eu me encho da palavra, irmãos, a tendência é eu viver a palavra. Eu vou agradar a Deus e eu vou experimentar o que Deus tem para a minha vida. A fé vem como, irmãos? Pelo ouvir. Não é isso que diz Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir. Eu ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Você sabia que esse termo palavra de Romanos 10:17 é rema? A fé vem por ouvir o rema. Eu sei que isso pode, de repente, te deixar um pouco em parafusos agora, mas preste bem atenção. A Bíblia não diz que a fé vem pela meditação. Ela vem pelo ouvir o rema. A fé vai vir não somente quando eu medito na palavra, mas quando eu falo a palavra. Porque quando eu falo a palavra, eu vou passar por um processo de convencimento. A minha mente, que foi moldada a se inclinar para o natural durante um tempo, vai ser convencida pelo que Deus fala em sua palavra. Como é que a fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Não necessariamente, irmãos, quando nós nos expomos às 5 unções ministeriais. É muito importante nos expormos às unções ministeriais. É muito importante nos congregarmos. Mas está aí um bom convencimento. Quando você se auto-convence, falando o que Deus diz ao seu respeito. Mesmo que contrarie o que os seus sentidos dizem. Deus diz assim para você: você é curado, mas você carrega um sintoma no seu corpo. A tendência de uma mente não renovada é aceitar o argumento natural. Mas quando você começa a dizer: eu sou curado, sem vontade mesmo, eu sou curado. Eu sou curado. Então parece que eu sou curado. Eu estou com um sintoma, mas eu sou curado. Eu sou curado. A mente, você ainda está travando um tipo de batalha. Mas você diz: eu sou curado. Eu sou curado. Daqui a pouco, você vai se ver como curado. Daqui a pouco você vai agir como curado. Você está se autoconvencendo a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. Pode chegar um ponto, irmãos, eu declaro que vai chegar esse ponto na sua vida, que nada nem ninguém mais vai te convencer contrário. Aquilo vai estar tão impregnado em você. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. De manhã, de tarde, de noite. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Ele levou. Daqui a pouco você começa... Vem inspirações para outras coisas. Parece que a palavra se desembrulha. Ele tomou. Se Ele tomou, aquilo não mais me pertence. Eu sou curado. Eu sou livre. Você se vê como curado, você age como curado, porque é assim que Deus te vê. Naturalmente falando.
Pode ser que você não tenha, irmãos, um pau para dar no gato, nem o gato. Você não tenha nada na sua despensa, você não tenha nada na sua geladeira, a sua conta pode estar no vermelho. Mas aí, irmãos, você começa a se autoconvencer. Conheceis a graça do Senhor, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que através da sua pobreza fosseis enriquecidos. Eu sou rico, eu sou rico. O natural diz, você é pobre. Mas você diz, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Você começa, irmãos, a conversar com as coisas. Você começa a conversar com objetos. Jesus não fazia isso, irmãos. Jesus falava com o vento, falava com o mar, falava com planta. O que isso te impede? O que te impede de falar com despensa, falar com carteira, falar com geladeira, falar com a máquina, né? Passa cartão, o caixa eletrônico. O que te impede? Você vê lá que teu nome está no vermelho, está no negativo. Eu sou rico. Eu sou rico. Natural parece que é pobre, no natural, né? Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Caixa eletrônico, eu te vejo. Eu te vejo no azul, não mais no vermelho. Natural diz, você é devedor. Espiritualmente falando, diz, você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Oh, aleluia! Você vai emprestar, não pedir emprestado. Talvez você esteja precisando. Você está clamando a Deus, Senhor, 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 move aquele irmãozinho para vir até mim. Ah, aquele irmão, que ele traga aquele valor para mim. Senhor, Senhor. Não, irmão, se posicione. Porque o que pertence ao irmãozinho pertence a você também. O que aconteceu é que aquele irmãozinho creu. E o que você precisa está em uma atitude de fé, de distância. Ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou rico. Vamos, caixa eletrônico. Vai aumentando aí, caixa eletrônico. Próxima vez que eu vir fazer o extrato, vai aparecer aqui. Muitos zeros, muitos zeros, muitos zeros. Com mais um número antes, né? Muitas casas de zeros, casas de zeros, casas de zeros. Vai lá na despensa da sua casa. Se tem somente um exército de formigas levando todos os últimos grãos, comece a falar. Eu vejo você cheia, despensa. Eu vejo você cheia, despensa. Eu chamo a existência. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Por que Deus chama? Porque na mente dele, irmãos, já existe. O que você precisa, você já tem um nome. Por que você chama pelo nome? Porque aquilo já existe. Tudo que existe tem um nome. Tudo que existe tem um nome. O que você precisa tem um nome. O que você precisa está dentro de você. E a fé vai ser como tipo, irmãos, de anzol. O mar está para peixe. Amém? Tem um monte de bençãozinha assim olhando para você, só esperando o anzol. A fé é assim, irmãos. Riquezas, venha. Cura, venha. Força, venha. E vem. E se manifesta. Talvez você pensasse, não, o mar não está para peixe. Não está para peixe. Tem muita coisa aí dentro de você, irmãos. Esses peixes se referem, irmãos, àquilo que Deus já providenciou para você em cada área da sua vida. Não importa que área seja, você tem o suprimento completo de Deus. E quando existe uma palavra, irmãos, liberada ainda, inspirada pela liderança de uma igreja, como nós recebemos, irmãos, esse ano, prosperarás. A coisa vai ser intensa, irmãos, a coisa vai ser intensa. É algo dobrado, você vai experimentar além daquilo que você pede ou imagina.
resultados vão começar a acontecer na vida daqueles que perseverarem em crer, em falar o que está escrito, independente das sugestões mentirosas do diabo. O campo de batalha dele é a mente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, a Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, irmãos, mas poderosas em Deus, para demolir, para destruir fortalezas. Eu vejo essas fortalezas como argumentos, irmãos, mentirosos, que nós recebemos no decorrer da nossa vida e criamos estruturas por dentro. Nós levantamos casa do medo, o hospital da doença, né? O residencial da falta. A gente criou estruturas dentro de nós. Mas as nossas armas, as armas da nossa milícia, são poderosas para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aí olha o que a Bíblia nos diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Talvez você se encontre numa situação de resistente a certas coisas que você pensava que não fosse a vontade de Deus para a sua vida. E você foi educado no decorrer da sua vida a pensar que falta fosse a vontade de Deus, doença fosse a vontade de Deus. E você criou essas estruturas dentro de você. E você pensa: pastor, é muito difícil derrubar estas coisas. Só que a palavra é viva e eficaz, meu irmão. Ela é carregada de poder. Quando você começar a falar, todas essas estruturas levantadas dentro de você, você começa a derrubar tijolo por tijolo. Persevera assim, ó, tijolo por tijolo. Você vai derrubando. Daqui a pouco você começa a levantar edifícios, estruturas correspondentes à vontade de Deus. E aquilo que te escravizava e aquilo que te dominava no passado não vai te escravizar, nem vai te dominar mais. Resultados que estavam deixando de acontecer na sua vida passarão a acontecer, porque você entende que você pode experimentar ainda nessa vida do melhor de Deus. Deus tem maiores e melhores coisas para a sua vida, irmãos. Eu vou falar de novo: Deus tem maiores e melhores coisas para a sua vida. Não se contente com aquilo que você está vendo. Se contente com aquilo que você não está vendo. Embora não tenha se manifestado, você sabe que existe. É por isso que você chama a existência. Eu chamo a existência. Porque você entende, irmãos, que o espiritual é mais real que o natural. Aleluia. Hebreus 11:3, né? A Bíblia nos diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito daquilo que se vê. Aí eu faço uma pergunta para você: se o visível não foi feito daquilo que se vê, o visível foi feito do quê? Irmãos, o visível foi feito do invisível. Se o visível foi feito do invisível, o invisível é mais real do que o visível. O espiritual é mais real do que o natural, irmãos. O natural é uma extensão do espiritual. Quando você fala, você chama a existência. Quando você fala a vontade de Deus, você chama a existência. Tudo que Deus prometeu na sua palavra, tudo que Deus prometeu para a sua vida, o que está no espiritual vem para o natural, porque você sabe, o espiritual é mais real. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o universo, não foi assim, irmãos? Na mente de Deus já era verdade absoluta. Na mente dele, ele já via aquilo. Ele falou o que ele via. Aleluia. Ele provou do que ele via. Irmão, chegou o tempo de você provar por fora do que o que você está vendo por dentro. Você vai provar por fora do que você está vendo por dentro. A chave é chamar. Porque não chegou, você não está chamando. Chama.
Chama. Vivi, venha cá. Vivi veio. Por que ela veio? Porque eu chamei. Vivi tem um nome. Ela existe. Aleluia. Então ela tem um nome. Vivi, vem. Ela veio. Vivi, por favor, você pode se sentar? Por que não está chegando? Porque você não está chamando. Por que não está chegando? É porque você está mais atento às coisas naturais do que às coisas espirituais. Fé, fica atento àquilo que Deus fala. Não abre mão daquilo que Deus fala. Abraça aquilo que Deus fala. Chama aquilo que Deus fala. Independente do natural, porque ela entende que a verdade que Deus diz, a absoluta, transcende, está além. Não é desconsiderar, eu falei aqui, irmãos, o natural, né? Abraão não desconsiderou o corpo envelhecido, o amortecimento do ventre de Sara. Ele não vacilou por incredulidade. Ele creu no que Deus diz. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não quer dizer que ele saiu por todos os lugares, glória a Deus, 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 glória a Deus. Não foi assim. Mas Abraão reproduziu através de palavras o que Deus havia dito para ele, irmãos. Eu sou pai de muitas nações. Eu sou pai de muitas nações. O natural dizia o contrário. O meu corpo está velho. A minha esposa, além de velha, é estéril. Está avançada em idade. Mas ele não abriu mão do que Deus disse. Ele falou. Ele foi fortalecido, falando a palavra de Deus. Ele foi se convencendo. Eu sou pai de nações. O natural dizia, você não pode ter filhos. Eu sou pai de nações. O natural dizia, você não pode ter filhos. Eu sou pai de nações. Até o ponto, irmãos, que ele se convenceu daquilo. Não é que eu sou mesmo. Eu estou parecido pai de nações. Eu sou pai de nações. Vai chegar um ponto assim, irmãos, que você vai se parecer tudo aquilo que você vê. Aleluia. Você vai se tornar tudo aquilo que você vê. Você vai receber tudo aquilo que você vê. Esse combate é bom, irmãos. Eu estou terminando. O grupo de música pode subir. Esse combate é bom porque não é difícil. Não é difícil. Tem gente querendo... Eu falei isso hoje de manhã, numa das nossas igrejas. Tem gente querendo estudar demonologia para tentar entender, irmãos, as táticas do diabo. Como ele virá me atacar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. Não perde tempo com isso, não. Deixe o diabo estudar as táticas dele para vir contra você. Verdade é, se você estiver cheio da palavra, ele pode vir por todos os lados e maquinar qualquer coisa. Nenhuma arma forjada contra você há de prosperar. Deixa ele pensar. É por isso que o combate é bom. Não é difícil não. Um rei reina, como o apóstolo Eliezer diz, né? Sentado, dando ordem. Ele não está preocupado não. Ele não se levanta. Entenda, ele não se levanta para tentar resolver alguma coisa. Esse bom combate é o combate da resistência. Me mantenho firme. Me mantenho firme. O diabo vem, eu falo. Não vou... não vou chamar ele para o natural. Fica firme, a palavra de Deus diz isso. Jesus, no deserto, resistiu o diabo assim. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Tudo bem que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. O diabo foi até ele. Amém? Quando o diabo vir, irmãos, quando o diabo trouxer aquelas sugestões, quando o diabo quiser te deixar preocupado, ansioso, porque preocupação e ansiedade são inimigos da fé, quiser te deixar aflito, meu irmão,
Comece a falar o que Deus diz ao seu respeito. O natural é mutável, vai passar. Daqui a pouco vai aparecer o cenário de Deus na sua vida. E você vai ter a sua experiência com Deus. Realmente a palavra de Deus é verdade. Valeu a pena perseverar, valeu a pena confessar. Ei, irmãos, essa palavra funciona. E o diabo chegou atrasado para dizer o contrário. As circunstâncias chegaram atrasadas para dizer o contrário. Essa palavra funciona. E vai ser um tempo, irmãos, onde você vai experimentar de uma forma constante, intensa, dessa palavra em manifestação na sua vida. Onde estão os crentes aqui? Crente crê, irmãos. Crente crê. Crente, filho de Deus, fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Não se comporta de uma forma negativa. Não se entrega ou se rende ao natural. Não deixa de esboçar um sorriso por causa de uma má notícia. Não deixa de dançar por uma indisposição natural. Não deixa de celebrar em cima daquilo que Deus falou. Você é crente não para manifestar a sua crença somente no culto, mas manifestar todo dia. Não somente manifestar no evento, mas manifestar todo dia. Mas eu digo, irmão, se num culto tu não celebra, pode ficar certo que no dia a dia, quando você não está na igreja, você não faz isso não. Mas se você, irmão, extravasa aqui dentro, pode ficar certo. É porque você tem colocado a palavra em prática no seu dia a dia. Mesmo na escassez, eu falo. Mesmo querendo chorar, eu falo. Mesmo diante de circunstâncias, eu falo. Na falta, eu falo. Com tudo indo de mal a pior, eu falo, eu me posiciono. Mas eu não deixo de me posicionar naquilo que a palavra de Deus diz. Isso é fé, irmãos. Você pode ficar em pé?